Senhor presidente, primeiro deixar aqui registrado como votou o Partido dos Trabalhadores no projeto mais importante de combate a facções criminosas desde a história da nova república. Votou contrário, deputado Derrite. Olha só que surpresa, o PT votando contra endurecimento de penas para a matéria de enfrentamento de facções. Presidente, senhores deputados, o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula quis ensaiar um enfrentamento ao crime organizado mandando esse projeto aqui para casa. Mas foi só o relator, secretário Derrite, endurecer o texto, aumentar as penas, tirar a figura do faccionado privilegiado que o governo queria colocar para abater de 1/3 a metade da pena, que vamos lembrar, no texto original do governo, qualquer um que não fosse líder, qualquer um que não fosse financiador, poderia ter abatimento de pena. Pela própria definição, a maior parte dos faccionados não são líderes, são liderados. Ou seja, ia ter uma diminuição da pena aplicada para os faccionados. Aí a gente aumenta nessa casa, na figura do relator, a pena para cada um daqueles crimes cometidos pelos faccionados. Aí o governo começa a discursar contra, começa a votar contra. Vocês não enganam ninguém. Eu tenho um pequeno histórico aqui de todas as vezes que houve notícia de envolvimento entre, seja o governo Lula, seja o Partido dos Trabalhadores, com o crime organizado. Agosto de 2019, famosa interceptação no presídio que pegou faccionados dizendo que com o governo do PT tinha um diálogo cabuloso. 31 de julho de 2020, Luiz Moura, deputado estadual do PT, participando de reunião com membro do PCC, depois expulso do partido. 2 de julho de 22, Marcos Valério falando que o Ronan Maria Pinto, lá do ABC, estava ameaçando expor um esquema de financiamento do PCC em relação ao Partido dos Trabalhadores. Vocês devem se lembrar do que aconteceu com o Celso Daniel. Campanha no Complexo do Alemão em 30 de outubro de 22, sem escolta da Polícia Militar por parte do Lula. A negociação do ministro Macedo, agora demitido, para que o Lula pudesse subir na favela do Moinho, centro dominado pelo crime organizado no estado de São Paulo. Quem é da cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando. Ninguém sobe lá sem pedir autorização para o PCC, e o ministro do Lula esteve com a mulher do chefe do tráfico da favela do Moinho, negociando para que ele pudesse estar lá. Depois, dama do tráfico foi recebida no Ministério da Justiça sob comando do Flávio Dino para discutir política penitenciária. Depois, advogada do PCC esteve em comissão aqui na Câmara dos Deputados, presidido por deputado do PT, e no Ministério também discutindo o plano Pena Justa. Então vocês não enganam ninguém. Mandaram um projeto para fingir que estão preocupados com segurança pública, mas agora no painel está todo mundo votando contra o relatório. Tempo de líder, senhor presidente. Presidente, esse destaque busca retomar o texto do governo, que é mais frouxo, mais fraco no enfrentamento às facções criminosas. A pena prevista pelo texto da Câmara é mais dura, a progressão ela é mais dura, acaba com a figura que eu já falei aqui do faccionado privilegiado, que era o abatimento de pena que se previa no texto original do governo. Eu vi parlamentares aqui da esquerda dizendo, não, mas para que fazer essa discussão assodada? Por que discutir com essa rapidez? Quem mandou um projeto com urgência constitucional foi o governo. Quem assinou a urgência constitucional do projeto foi o Lula. Quem decidiu a velocidade da discussão foram vocês, não foi a Câmara dos Deputados. Outro ponto, foi dito aqui que o texto da Câmara desfinancia a Polícia Federal. Mentira! Ou está mentindo ou não leu o texto. Pelo contrário, primeiro, já existe previsão no Código Penal hoje de perdimento de bens em caso de pena superior a 6 anos ser revertido. No caso de ação com a Polícia Federal, é revertido para a União. O texto da Câmara dos Deputados, o deputado Derrite, ainda reforça para repasse para o Fundo Nacional de Segurança, aumentando o financiamento da Polícia Federal. Então é mentira que tem qualquer tipo de diminuição nos recursos da Polícia Federal. E por fim, mais uma vez, o discurso falacioso de que não, esse é o texto que vai criminalizar o mais pobre, esse é o texto que vai criminalizar a favela. Mentira! Vejam as pesquisas de opinião que vocês tanto gostam de ver com o Sidônio, para
para modular o discurso do governo, quanto mais pobre é a população, quanto mais ela mora na periferia, mais as pesquisas mostram que eles querem mais dureza no combate ao crime. Quem mais sofre com faccionado, com PCC, com Comando Vermelho, é o mais pobre. Não é quem mora em Pinheiros, não é quem mora na Faria Lima. Quem mais sofre com faccionado é quem mora na periferia, quem mora na favela. Não à toa, a população da periferia do Rio de Janeiro apoiou muito mais a operação que matou faccionados do que o Leblon, do que a Faria Lima. O apoio na elite, na operação que matou criminosos, foi muito menor do que o apoio com o mais pobre. O mais pobre não quer continuar sendo refém, pagando gás para o faccionado ou para o miliciano. Aliás, tem muita gente aqui que diz que combate miliciano. Essa lei expressamente prevê que faccionado vai pegar de 20 a 40 anos exatamente da mesma maneira como miliciano. Vocês não enfrentam milícias? Vocês não fizeram CPI das milícias no Rio de Janeiro? Não são aqueles que enfrentam os milicianos? Essa lei dá pena para miliciano, para policial corrupto que forma milícia, a mesma pena para o faccionado do PCC e do Comando Vermelho. Então vamos parar de mentir e votar o texto mais duro do deputado Derrite. Senhor presidente, primeiro deixar aqui registrado como votou o Partido dos Trabalhadores no projeto mais importante de combate a facções criminosas desde a história da Nova República. Votou contrário, deputado Derrite. Olha só que surpresa! O PT votando contra endurecimento de penas para a matéria de enfrentamento de facções. Agora aqui é importante deixar muito claro, o PT e o governo estão mentindo quando diz que o relatório do Derrite tira dinheiro da Polícia Federal. É mentira, basta ler o texto. O texto dele é muito claro. Quando a operação for feita pela Polícia Federal, o dinheiro vai para a Polícia Federal. Quando ela é feita pela Polícia dos Estados, o dinheiro vai para a Polícia dos Estados. Quando é feito pela Polícia Federal e pela Polícia dos Estados, é dividido meio a meio. Esse é o texto. Não tira um centavo da Polícia Federal. Para de mentir, gente. É muito simples, basta ler. Não precisa ter formação jurídica, basta ser alfabetizado para entender o texto do Derrite. Qual que é a dificuldade? Eu desafio qualquer um aqui a dizer uma linha do texto do Derrite que tira dinheiro da Polícia Federal. Se encontrar, eu dou cambalhota de cueca aqui na mesa diretora. Eu duvido que alguém encontre qualquer trecho desse no texto, gente. Vamos parar de mentir. É evidente que quando a polícia, deputado só... Agora tem muita gente torcendo para ninguém encontrar. É evidente que quando a Polícia Civil, quando o Ministério Público do Estado desmantela um esquema de uma facção criminosa, é o Estado que está mobilizando o recurso, e é o Estado que tem que ficar com esse recurso. A gente já tem um pacto federativo que saqueia os estados e deixa o dinheiro aqui na União, e deixa o dinheiro com o governo federal. O governo federal já retalia os governadores de oposição, repassando menos recursos federais para esses governadores. Agora eles ainda querem tirar o recurso das polícias estaduais quando elas fazem o enfrentamento. Toda vez que a Polícia Federal desmantelar a facção criminosa, essa facção vai ter os seus bens vendidos e os bens vão para o fundo que vai alimentar a Polícia Federal. Ponto. Esse é o texto. Para depois não ficar correndo narrativa mentirosa na imprensa, que infelizmente, parte da imprensa por desconhecimento, outra parte por atuar como assessoria de comunicação do governo, ajudou a espalhar muita mentira sobre o texto do deputado Derrite. Espero que dessa vez fique muito claro o texto para cada um de vocês, para quando a gente derrotar esse destaque do governo, que vai ser derrotado, e hoje eu vou ter o prazer de ver o governo ser derrotado no mérito do texto, em pelo menos mais 3 destaques. Espero que quando tiver essa derrota não espalhe notícia falsa de novo. Vamos lá, presidente, mais uma vez, um completo desconhecimento do que está sendo votado. O que está sendo retirado, o que a esquerda está propondo aqui que seja retirado do texto do Derrite, é a possibilidade de ter uma ação civil de perdimento de bens, sem que nada substitua essa ação. Não há nenhuma proposta dentro desse texto do destaque para colocar nenhuma ação que substitua a ação de perdimento de bens que está sendo proposta pelo relator. O que significa que,
se o governo vencer nesse destaque, o que não vai, mas se o governo vencesse esse destaque, não haveria em nenhuma hipótese a ação de perdimento de bens para faccionados. Eu até me espantei quando eu vi esse destaque, porque uma coisa era o governo apresentar uma emenda para falar o seguinte: não, a gente quer a ação nos termos do que estava no texto do governo. Não é isso que eles estão apresentando. Eles estão falando, eu não quero que tenha ação nenhuma. Eles querem que não haja a possibilidade de ter uma ação de perdimento de bens, que um faccionado possa perder o seu patrimônio caso ele não consiga comprovar a origem lícita desses bens. E a gente ainda escuta discurso aqui de que nós estamos defendendo corruptos de colarinho branco, de que nós estamos defendendo banqueiro. Por mim, o Vorcaro, que foi preso hoje, tinha prisão perpétua para ele. Proponha governo aqui uma PEC para banqueiro ladrão ser preso pro resto da vida. Eu voto. Proponha para ele perder todos os seus bens. Eu voto. Agora, quando a gente propõe aqui, como o Derrite está fazendo, para que o Ministério Público, o município, o Estado, a União, o ente lesado possa ingressar com uma ação para retomar, não só retomar tudo aquilo que foi fruto do crime, mas tudo que depois do crime foi obtido de maneira ilícita, aí eles não querem. Ué, mas peraí, que vocês estão sendo agora corretor do Comando Vermelho do PCC? Estão fazendo gestão de family office, de faccionado? Estão fazendo proteção patrimonial deles agora? Ué, não falam tanto contra a blindagem para poderosos, contra a blindagem para o criminoso de colarinho branco? Vocês estão impossibilitando, fazendo que, olha, não vai ter nenhuma ação civil de perdimento de bens para faccionado. Gente, pelo amor de Deus, isso é indefensável. Não tem nenhuma defesa razoável. Por favor, eu vou até abrir a parte aqui para o relator, para até deixar mais claro o absurdo que é esse destaque. Senhor presidente, complementando as Conceda palavras... a palavra ao relator para fazer uma consideração sobre o texto. Complementando as palavras do deputado Kim, além da ação penal que permite o perdimento de bens, nós estamos aqui atendendo uma demanda do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, que veio da Associação Nacional do Ministério Público, que o perdimento de bens possa ser viabilizado por meio de uma ação cível, independente da ação penal. E o principal, é imprescritível. Ou seja, permite que o Ministério Público possa percorrer todo o trajeto, seguir o dinheiro de membros de organizações criminosas ou empresas que fizeram lavagem de dinheiro, independente da ação penal, também numa ação civil de perdimento de bens, que inclusive é imprescritível. Para esclarecer. Obrigado, presidente.